E aí, aqui quem fala é o Marcelo, e hoje eu vim trazer a história do Rainer, um personagem que eu acho muito interessante, principalmente por causa da sua dupla personalidade. E uma boa parte eu vou tentar destacar um pouco mais da sua mentalidade, então fica comigo até o final que você vai se emocionar. Mas enfim, sem enrolação, bora pro vídeo. O Rainer nasceu no distrito de concentração lá de Libério, e ele é filho de uma mãe eldiana, Carina Brown, e de um pai marleano. E enquanto ele era apenas uma criança, a sua mãe lhe dizia o motivo deles estarem trancafiados em um campo de concentração, cercados de muros e afastados de seu pai biológico. Ela dizia que o principal motivo deles estarem nessa vida miserável e sem liberdade seria por causa dos eldianos lá de Paradis, que um dia se afastaram de Marley e se isolaram em uma pequena ilha. E também ameaçaram o mundo com os poderes dos titãs. Isso só acabou piorando e gerando um infame na raça eldiana, principalmente os eldianos que permaneceram em Marley e em outros países. E por causa desse infame, uma das pessoas que mais sofreram com isso foi a mãe do Rainer, a Carina Brown. Após ela ter se engravidado do Rainer, o pai do Rainer simplesmente os abandonou, por causa da procriação entre marleanos e eldianos ser totalmente proibida. E em consequência disso, a Carina teve que cuidar do seu filho sozinha. E esse abandono acabou gerando alguns problemas psicológicos em Carina, fazendo ela mentir para si mesma e também para o seu próprio filho, dizendo que seu pai gostaria de desfrutar dos momentos em família junto com eles. Porém, por causa do seu sangue demoníaco, eles não podem ficar juntos. E ela literalmente começa a fazer a cabeça do Rainer, reforçando ainda mais o seu argumento de que isso tudo é culpa dos demônios de Paradis. E essa história acabou motivando Rainer a querer se tornar um guerreiro honorário e finalmente se encontrar com seu pai. E ele quer se tornar um guerreiro honorário não por uma justa causa ou algo mais altruísta, mas sim para ele e sua mãe conseguirem viver juntos com seu pai marleano. E durante o projeto, o Rainer demonstrou ser um dos piores candidatos a guerreiros. Sim, o cara não era bom em nada. Ele não era bom em corrida, ele sempre ficava em último ou nas posições menos desejáveis. Ele não era bom em atiraria e muito menos em combates a curta distância. E ele só acabava se frustrando quando via os seus colegas passando nesses testes. Até mesmo em provas por escrita, o Rainer tinha muitas dificuldades, ele não era nada inteligente. Mas para compensar os seus status medíocres, ele era fiel a Marley, e fiel até em excesso. Algo que não era muito incomum em outros candidatos da sua idade, e por causa disso ele se tornou um dos candidatos finalistas. E após essa conquista, ele saiu correndo disparado para sua mãe, todo eufórico, para contar sobre essa sua novidade. Naquela época ele estava se sentindo muito especial, e a Carina diz que, como esperado, eles estavam ficando mais próximos de se tornarem marleanos honorários, e que ela estava muito orgulhosa de seu filho. E isso acaba aumentando muito a autoconfiança do Rainer, e ele fica confiante o suficiente ao ponto de subestimar os seus colegas candidatos a guerreiros. E Porco Galliard acaba ficando muito incomodado e começa a ser sincero com ele, dizendo que entre os 7 candidatos a guerreiros, apenas 6 serão escolhidos, e que provavelmente o Rainer não estaria entre os escolhidos, pois os seus status são abaixo da média. E ele não era inteligente, não era bom em nada, nem em combate a curta distância. O Galliard simplesmente continuou dizendo que a única coisa que prestava no Rainer era a sua lealdade a Marley. E isso acaba destruindo o Rainer por dentro, acaba deixando ele bastante abalado. Mas por sorte, mesmo sendo um desastre nos seus testes, o Marcel Gard levou os elogios de Rainer para os seus superiores marleanos, enquanto ao mesmo tempo deprimia a reputação de Galliard, o seu irmão, com a intenção de tentar protegê-lo, já que ele acreditava que um futuro com os titãs não era a melhor coisa para o seu irmão. Porém, Rainer não sabia dessa manipulação, e ele começou realmente a acreditar que ele era especial, e que seus esforços foram suficientes para que ele pudesse obter essa conquista. E aos 10 anos de idade, sua jornada para entender como seu titã encouraçado funciona começou, e aos 12, ele iria começar sua missão lá na ilha de Paradis. Mas antes disso, ele consegue finalmente encontrar o seu pai marleano, e ele conta como ele e sua mãe se tornaram marleanos honorários, e como eles agora poderiam viver juntos para sempre. Mas o pai do Rainer inesperadamente acaba sendo muito agressivo, e diz que nunca na vida ficaria com ele e sua mãe, pois ele já tinha construído uma outra família. E depois começa a ofender a mãe do Rainer, com uns palavreados bem pesados. Isso acabou abalando muito Rainer, principalmente para uma criança daquela idade, que só procurava a atenção e a aprovação de um pai. Isso foi um trauma muito grave. Mas enfim, o Rainer acabou ficando frustrado, e quando ele partia para sua missão em Paradis,
Karina, sua mãe, continuava mentindo para si mesma e para o Rainer, dizendo o quanto o pai dele estaria orgulhoso. Ao ouvir isso, o Rainer simplesmente se cala e tenta se consolar, pensando que pelo menos ele tá ali como um merecedor de suas conquistas. Porém, na verdade não era nada disso. Ao pisarem na ilha de Paradis, Marcel Gellert começa a liderar o grupo e eles param para acampar ali no meio do nada. E lá o Marcel começa a desabafar. Ele começa dizendo que ele manipulou os votos para os candidatos a guerreiros para proteger o seu irmão Porco Gellert. E praticamente ele diz pro Rainer que ele se tornou um guerreiro não foi por mérito ou coisa relacionada do tipo, mas sim por causa de sua manipulação. E o Rainer naquele momento fica totalmente desconstruído, ele fica muito abalado, ainda mais com os traumas passados que ele acabou de vivenciar. E com isso ele nem percebe o titã puro da Ymir se rastejando atrás dele. E quando o titã puro da Ymir iria devorar o Rainer, o Marcel se sacrifica no lugar dele. E o restante do grupo também acaba fugindo quando vê o Rainer disparado correndo. E quando eles finalmente param para conversar, Annie e Bertolt queriam renunciar à missão. Eles queriam voltar para Marley com essa missão fracassada. Mas o Rainer sabia que se ele voltasse sem nenhuma vitória, ainda mais com a perca do titã mandíbula, ele iria morrer. Ele teria o seu titã encoraçado passado para outra criança. E então o Rainer começa a manipular a conversa. Ele começa dizendo que talvez ele não vai ser o único que vai morrer. Talvez quando eles chegarem lá em Marley, as 3 crianças guerreiras vão ser sacrificadas para novas crianças guerreiras se tornarem os titãs. E decidido de que ele iria continuar sua missão com a sua ignorância, ele percebe que primeiro precisaria de um líder. E ele diz que se eles precisam do Marcel, ele seria o Marcel, e assim faz. Ele incorporou a personalidade dele e se tornou uma pessoa mais confiante. E após o seu confronto contra a Annie, eles decidem continuar a missão. A Annie se transforma na titã fêmea, usa o seu grito, atrai os titãs puros que estavam por perto e os levam até perto das muralhas. E agora, revezando com o titã blindado, quando eles chegam lá perto das muralhas, o Bertolt se transforma no titã colossal e destrói elas, junto de Rainer. E um dos motivos claros de fazer o Rainer a ser tão egoísta ao ponto de matar pessoas inocentes era que a sua vida estava em risco, como eu já falei. Ele não tinha opção a não ser continuar sua missão e levar o troféu para casa, que seria o titã original. Mas enfim, após terem se infiltrado e se misturado com o povo de Paradis, Rainer e Bertolt pegam uma história de um camponês de um vilarejo que futuramente iria se matar. Mas antes daquele senhor se matar, ele conta a sua história para o Rainer e Bertolt. Ele conta que com a chegada dos titãs, ele e as outras pessoas de sua vila foram obrigados a deixar várias crianças para trás. E ele acaba meio que se condenando por causa desse feito. E assim que ele se mata, Rainer e Bertolt roubam a sua história e o Rainer começa a incorporá-la tantas vezes que até mesmo ele começa a achar que essa história é verdade, que ele realmente vivenciou essa história. E como Rainer e Bertolt e Annie estavam lá dentro como guerreiros, durante de alguns anos eles não conseguem encontrar nada do titã original, muito menos alguma informação satisfatória. Então eles começam a ir mais a fundo. Eles entram para um treinamento de cadetes com o objetivo de se aproximar da polícia militar e ficar mais perto do rei, e talvez assim conseguir algumas informações sobre o paradeiro da coordenada. Com o tempo, a Annie vai para a polícia militar, enquanto Rainer e Bertolt ficam na tropa de exploração. E lá ele começa a conviver com os jovens demônios de Paradis. Bem, ou pelo menos era o que ele esperava, né? Mas não, ele percebe que essas pessoas não são demônios, mas sim pessoas comuns, pessoas como lá de Marley mesmo. E ele vê uma grande diversidade de personalidades, por exemplo, a mina lá da batata, o cara que era hipócrita e egoísta, um baixinho que só pensava em vingança, um cara que já estava careca antes dos 20 e um outro cara muito altruísta. E como Rainer estava sendo o que o Marcel era para os candidatos a guerreiros, ele acabou ganhando um apelido de irmão mais velho, pois ele era confiante e um pouco altruísta. E lá, diferente de Marley, o Rainer era um dos membros mais importantes, pois ele era um dos mais fortes e também um dos mais admirados. Isso serviu de consolo para o Rainer, pois todo esse sofrimento e traumas de seu passado acabaram caindo no esquecimento, até mesmo seu fanatismo de que os demônios viviam em Paradis, mas na verdade não, são pessoas comuns, e ele começou a amar essas pessoas. E lá o Rainer, como era uma pessoa especial e não uma criança que apenas se tornou guerreiro por causa de uma manipulação, mesmo assim ele continuou com seus objetivos de guerreiro. Afinal, se ele voltasse para casa sem realizar sua missão, isso poderia significar muita merda, poderia significar sua morte e também a de seus companheiros, Bertolt e Annie.
Agora que ele incorporou a personalidade do Marcel e se tornou um líder, a única coisa que ele podia fazer era seguir em frente, o que acabou causando aquela bagunça lá em Trost, que eles fizeram só para tentar fazer o Titã original aparecer, que logo causou a morte do Marco, por ele ter ouvido o que não devia. Uma conversa do Reiner e do Bertolt falando sobre os seus titãs. E por causa disso, ele acaba sendo obrigado a tomar essa atitude extremista. E quando ele vê o Marco sendo devorado, ele simplesmente fica dividido, pois a morte do Marco foi uma responsabilidade sua. E por um momento ele acaba saindo da sua personalidade de guerreiro para um soldado e começa a chorar pela morte do seu amigo e também começa a negá-la, tanto que ele até mesmo matou aquele titã que devorou o Marco. Era quase como se ele estivesse dividido entre dois ideais, um de salvar os seus companheiros da tropa de exploração e o outro de capturar a coordenada e voltar para Marley. Bem, como o Marcel faria? Ele vai continuar sua missão de guerreiro até o momento que ele decide se revelar. Creio eu que chegou um momento em que o Reiner não estava mais aguentando a pressão de viver em uma vida de mentiras, principalmente quando o Bestial já havia se introduzido nessa missão. Isso deve ter pressionado o Reiner a cair na real, e para que ele pudesse parar de brincar de soldado, e agora colocar os seus planos e objetivos em jogo. O Reiner até poderia ficar do lado de Parathis, mas também ele tinha os seus motivos para escolher Marley, já que ele também tinha amigos e uma família vivendo lá em Libério, e também seria quase que impossível ele ser amigo do povo de Parathis após ele ter feito tanta cagada e ocasionar muitas mortes de seus entes queridos. E Marley praticamente era sua única opção agora, mesmo sabendo que após a perca do Titã Colossal e da Titã Fêmea, isso poderia ocasionar sua morte. Mas ao chegar em Marley, ele acabou assumindo toda a culpa pelo fracasso da missão e logo foi perdoado quando mostrou novamente o seu valor, se jogando na frente do Titã Bestial de Zeke e também durante o confronto do Oriente Médio. E após ter sido perdoado como guerreiro e continuar como guerreiro por seus últimos 2 anos, que ainda lhe restam, agora ele tem uma visão mais ampla e também mais clara. Ele agora percebe os interesses egoístas de Marley e também o fanatismo de sua mãe. E também ele se vê um pouco sozinho, pois o único amigo de sua infância acabou morrendo. Os Eldianos da ilha de Paris que ele amava agora o odeiam, e ele fica cada vez mais dividido emocionalmente, pois com certeza ele se arrepende de ter participado desse ciclo de ódio. E ele já nem sabe quem ele é ou quem ele vai ser. E tudo que ele passou começa a se acumular. As frustrações de seu pai, a culpa pela morte do Marcel e também pela morte do Marco. E ao saber que ele nunca teve nada de especial, ele tenta colocar um fim nesse sofrimento e nessa vida desconstruída. Ele tenta se matar. E lá durante a sua conversa com Eren, a gente pôde ver o quão o Titã blindado é frágil por dentro. E antes dele tentar se matar, ele percebe que ainda existe pessoas que se importam com ele e também pessoas que ele se importa. E isso foi suficiente para ele desistir de se matar, pois com certeza com a sua morte ele iria magoar muitas pessoas, principalmente a sua mãe. E durante a sua conversa com Eren, a sua fragilidade mental fica muito explícita, pois chegou o momento em que ele simplesmente se culpava por tudo. Ele dizia que as vidas de todos os Eldianos que foram mortos durante a invasão a Shiganshina poderiam ter sido evitadas, mas a ignorância dele o fez continuar com a missão, mesmo após a morte do Marcel. E ele continua dizendo que esse ciclo de ódio não iria levá-los a lugar nenhum. Talvez como Zeke, ele só queira pôr um fim nessa linhagem de titãs. Após a declaração de guerra e o massacre do Eren, Reiner fica debilitado. Resumidamente, ele fica querendo morrer, quase desistindo de tudo. Naquele momento ele tinha perdido todas as suas vontades de viver. E após sacrificar o seu corpo para proteger o Falco, ele não tinha mais vontade de se regenerar. Até o momento em que o Eren estava quase comendo Galliard e o Reiner começou a escutar os gritos desesperados de Falco e Gabi, e conseguiu achar mais um motivo para se manter de pé e salvar o Galliard. Bem, agora a partir desse momento da história, eu vou começar a dar mais atenção aos acontecimentos do que a saúde mental do Reiner, e aviso que a partir daqui vai conter spoilers, então já fica ligado. Continuando. Após a invasão a Libério, Reiner acaba entrando em contato com alguns de seus amigos e superiores marleanos, para que o contra-ataque e a emboscada do Titã original fosse feita o mais rápido possível. E digamos que foi graças ao Reiner que o ataque a Paris com o objetivo de capturar o Titã de Eren foi realizado. E Reiner fica lá em cima do dirigível, pronto para começar a sua batalha. E quando o Reiner desce do dirigível, logo começa uma das batalhas mais violentas de Shingeki no Kyojin.
o Reiner começa com desvantagem, principalmente no combate a curta distância. O Eren literalmente massacra o Reiner. Todo ataque que o Reiner tentava efetuar no Eren, logo vinha o Eren com um contra-ataque 10 vezes mais poderoso na cara do Reiner. Tanto que o Eren, usando seus punhos cristalizados, acabou deformando a cara do titã blindado. Reiner, mesmo tentando jogar a luta pro chão, não conseguiu lutar contra o Eren, e logo ele teve que precisar da ajuda do titã mandíbula. E a ajuda do titã mandíbula pressionou o Eren a utilizar os poderes do titã martelo de guerra, que logo acabou empalando eles dois. O Eren sozinho estava conseguindo solar o Reiner e o Garliard, até o momento em que a Pieck interferiu na batalha e deu um tiro na cabeça do titã de Eren, assim impossibilitando a maioria de seus movimentos, já que atingiu uma boa parte de seu cérebro. E a única coisa que o Eren poderia fazer era utilizar os poderes do martelo de guerra. E o Reiner, aproveitando a desvantagem do Eren, logo pegou uma das estacas cristalizadas do titã martelo de guerra e enfiou a fundo no ombro do Eren. E o Garliard, também tentando aproveitar essa fraqueza do titã de ataque, tentou pegá-lo por trás, porém o Eren conseguiu revidar. Ele desferiu um soco tão poderoso que deixou o Garliard quase que inconsciente. E quando o Reiner foi tentar devorar o Eren, tentando colocar um fim nisso tudo, o Eren simplesmente não desistiu. Ele ficou mais forte, ele quase arrancou a cabeça do blindado só com uma mão. E o Reiner junto com o Garliard começaram a perder a vantagem, quando o titã bestial interferiu na batalha para ajudar o Eren. E o Reiner e o Garliard ao mesmo tempo tentam impossibilitar o Eren de chegar até o titã de Zeke, para que eles não pudessem entrar em contato, pois mesmo Zeke, após ser metralhado pelo titã da Pieck e está à beira da morte, e o Eren também está à beira da morte, eles conseguem entrar em contato. E antes do contato desses irmãos acontecer, o Reiner é obrigado a ver as pessoas com quem ele se importava se transformarem em titãs, por causa do vinho e do grito de Zeke. Falco, na sua forma titã, tenta comer o Reiner e acaba deixando o Eren escapar. Quando Falco estava prestes a comer o Reiner dessa vez estava pronto para morrer, porém dessa vez com o objetivo de salvar uma criança inocente e não ter uma morte em vão. Porém, antes da sua morte acontecer, o Garliard decide se sacrificar no seu lugar. O Falco acaba devorando ele e Reiner fica totalmente abalado, pois mais uma vez a sua vida havia sido salva por consequência de seus atos. E agora, com a morte do Garliard, lembrando bastante a morte do Marcel, o Reiner fica totalmente furioso e decide desferir um soco com toda a sua força na boca do Eren. Porém, ele acaba se cristalizando e prende o Reiner ali e consegue entrar em contato com seu irmão Zeke. E com isso, ele acaba liberando o estrondo e destrói todo o endurecimento titã. Destrói a armadura do Reiner no momento que ele estava tentando proteger a Gabi e a cristalização da Annie. E após proteger a Gabi, ela o ajuda a se locomover até uma casa abandonada. E o Reiner, todo frustrado no chão daquela casa, ele só acorda depois da Gabi ter conseguido ajuda e uma equipe pronta para salvar o mundo. Mas antes dessa equipe se consolidar, o Reiner e o Jean conversam enquanto alguns Marlans e soldados de Palis estão em volta de uma fogueira, tentando pensar como iriam parar o Eren. E nesse diálogo, após Helena ter tocado no nome de Marco, o Reiner começa a revelar os verdadeiros fatos de sua morte para o Jean, dizendo que ele foi o responsável por tudo, pela morte do Marco e pela invasão a Trost. E o Reiner acaba dizendo que ele se sentia muito culpado e se sente culpado até hoje. Porém, o Jean acaba ficando muito irritado enquanto o Reiner desabafava sobre o caso. E enquanto o Reiner era espancado, ele não reagia, pois ele sabia que ele realmente merecia isso. O Jean só parou de bater nele quando a Gabi se atirou para defendê-lo e implorar por ajuda para tentar parar o estrondo. E depois de finalmente entrarem em um acordo, o Reiner e os outros vão em direção ao porto, que no momento estava dominado pela facção jaegerista. Reiner e Annie se transformam e lutam do lado de Mikasa e Jean e os outros, que logo conseguem pegar um navio e um hidroavião, enquanto Kate Sads e Tel Magat ficam para trás e explodem um outro navio marliano, para que os jaegeristas não os alcançassem. E a partir daqui eu não vou detalhar muito o confronto da aliança contra o estrondo, pois futuramente eu pretendo trazer a história do Eren focado mais nesse acontecimento. O que eu posso dizer é que o Reiner foi uma peça de extrema importância, para que ele e os outros pudessem parar o estrondo. Mas enfim, após o desaparecimento do poder dos titãs,
a maldição dos 13 anos também acaba sumindo. Praticamente todas as pessoas que foram transformados em titãs puros agora voltaram a ser humanos, como por exemplo a mãe de Connie, ela voltou a ser humana. E Rainer, que antes só tinha apenas 2 anos de vida, agora possui uma vida inteira pela frente. Karina, sua mãe, ao saber que seu filho não é mais um titã original, fica aliviada, pois na época ela sempre esteve arrependida de ter incentivado Rainer a se tornar um guerreiro. E Rainer, vendo o amor de sua mãe, talvez pela primeira vez ele fique feliz de estar vivo e finalmente poder ver que agora ele possa esquecer esse seu passado doloroso e se concentrar na sua nova vida. Uma vida sem os titãs. 3 anos se passaram e Rainer, junto de Armin, Annie, Jean e os outros, estão indo visitar a rainha Historia. E enquanto viajavam a navio, Rainer fica cheirando e elogiando a escrita de uma carta da Historia, porque estava convidando eles para tomar um café lá. E o seu diálogo com Jean fica mais natural, indicando que eles deixaram os seus traumas e diferenças no passado. E assim o Rainer pode viver até o último de seus dias rodeados de pessoas que ele ama. E talvez até mesmo criar sua própria família. Mas aí cara, assistiu o vídeo até aqui? Comenta aí qual história de outro personagem você gostaria de ver aqui no canal. E lembrando, se gostou do vídeo, por favor se inscreve e compartilhe ele com seu amigo. Mas enfim, eu me chamo Marcelo e até o próximo vídeo e acesse os outros vídeos.